Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, aqui ao nosso culto da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. É uma alegria recebê-los nesse dia. O meu desejo, minha oração é que você aí no seu lar ou um local que você estiver acompanhando esse culto, talvez logo que ele foi estreado no YouTube ou posteriormente na gravação, eu desejo que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe sua história e que a graça dele repouse sobre você. Eu convido você agora a desconectar sua mente, o seu coração, para que tanto a sua mente e seu coração sejam conectados a tudo que irá acontecer aqui nesse momento. Que realmente nós juntos possamos nos envolver em adorar a Deus, em glorificar ao seu nome, mas também desmanchar o nosso coração diante desse Deus gracioso que Ele é. Por isso eu convido você a orar e logo depois da oração a adorar conosco. É esse o nosso desejo nesse momento. Vamos orar? Pai de amor, Senhor de toda graça, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder adorar ao Teu nome, de poder nos aproximar do Teu trono de graça e colocar todas as nossas ansiedades e todos os nossos medos, de poder estar próximo ao Senhor, confiantes de que o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso e que é um Deus também onipresente, que independente de onde estivermos, o Senhor caminha conosco. Então, por favor, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe o culto que iremos lhe prestar, porque queremos lhe prestar de coração. Que o Teu Espírito nos auxilie, porque somos imperfeitos e falhos. E ajude-nos para que o nosso louvor, mediante o que Jesus fez por nós no Calvário, chegue como aroma suave à Tua presença. Essa é a nossa oração e a fazemos no precioso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos adorar. Oi pessoal, saudades, hein? Em breve a gente vai estar juntos. Vamos louvar junto a nosso Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é
o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Beijo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder ao teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela, nos céus a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dá, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do
dia com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. E aí, meus irmãos, tudo bem? Espero que você esteja cultuando ao Senhor com toda alegria nesse dia que o Senhor nos deu, nesse culto maravilhoso que a gente está vivendo e prestando ao Senhor com muita alegria. Bem, antes da gente começar os nossos avisos, para a gente saber tudo o que vai acontecer na Semana Memorial, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo. Sabe aqui embaixo tem um joinha? É só você apertar lá. Por que a gente sempre pede isso? Porque toda vez que você curte o link, o nosso culto, e também compartilha o seu link com seus amigos, com seus familiares, o YouTube entende que a gente tem uma mensagem muito relevante e mostra os vídeos da nossa querida igreja para mais e mais pessoas serem também abençoadas com todo o conteúdo de culto, de vídeos, de mensagens que a gente produz aqui no canal da Igreja Batista Memorial. Então, curte o vídeo e compartilha os links dos cultos ou compartilha o nosso canal para quanto mais pessoas você puder. E olha, a gente vai assistir os nossos avisos, mas não vai embora, porque logo depois desse vídeo você vai ter a gente tem uma palavra muito importante do Pastor Jonathan para compartilhar com você depois do vídeo, tá bom? Depois dos avisos. Fica aí, enquanto isso, curte o vídeo aqui.
Meus irmãos queridos, vamos dar continuidade à nossa série de reflexões no livro de Atos. No capítulo 17, a partir do verso 10, será o texto da nossa reflexão de hoje. Mas eu gostaria de incentivar você que não escutou a nossa reflexão do domingo passado, após esse culto, você retornar lá, porque muito do que falarei aqui faz referência a essa mensagem anterior. Mas dando sequência então à nossa série, Atos capítulo de número 17, a partir do verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Eu queria, antes de entrarmos no texto, convidar vocês a um momento de oração, pedindo que o Santo Espírito de Deus possa nos iluminar nesse momento, a fim de que o nosso coração seja preparado para aquilo que Ele pretende nos fazer, pretende fazer conosco nesse dia. Vamos orar. Senhor querido, diante do Senhor que estamos, curvando aqui os nossos corações e as nossas mentes, desejosos de que o Senhor fale conosco. Suplicamos a Tua misericórdia, a Tua graça e principalmente a iluminação do Teu Espírito, para que nós possamos, a partir da compreensão da Escritura, valorizar o sacrifício de Jesus no Calvário e viver uma vida que Te glorifique e Te dignifique. Abençoe, Senhor, portanto, esse momento de reflexão, e que o Senhor possa ser glorificado a partir das palavras frágeis e trôpegas desse servo Seu. É a oração que lhe fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero rapidamente fazer uma breve retrospectiva, mas que continuo indicando que vocês assistam o nosso culto anterior, nosso culto dominical anterior, para que, compreendendo o início do capítulo 17, compreenda melhor esse trecho por nós lido. Paulo, Silas e Timóteo estavam em Tessalônica, pregaram ali o Evangelho, a gente enfatizou alguns aspectos importantes, como a Bíblia Sagrada ser um ato de amor de Deus, e mencionei como instrumento ilustrativo uma carta de amor. Em seguida, nós percebemos que essa carta de amor, que é a Escritura, a autorrevelação de Deus, também ela foi, dentro do texto por nós refletido, compreendida como um ato de salvação, né? Como um instrumento para conduzir pessoas a Cristo Jesus e a uma experiência de fé autêntica com Ele. E o desfecho disso tudo é um chamado à rendição. O nosso ato diante de tudo isso é render-se. Mas Paulo e Silas, após pregar o Evangelho, pregar com base nas Escrituras, pregar e provar que Jesus Cristo havia de morrer, ele era o Messias prometido, despertou no coração de alguns judeus de Tessalônica uma certa inveja, uma certa ira com o sucesso do progresso do Evangelho através da pregação de Paulo. Isso fez com que eles começassem a incitar os governantes locais e a multidão local, indignados com aquele movimento de pregação que Paulo, junto com os seus companheiros de ministério, estavam conduzindo à igreja. Isso fez com que os novos convertidos da cidade de Tessalônica, temendo que o número de acusações aumentasse, isso pudesse colocar em colocar em risco a vida dos missionários, eles então pressionam a Paulo, Silas e Timóteo a irem embora para que as suas vidas fossem poupadas e a obra continuasse. Mesmo contrariados, eles sim aproveitam ali a calada da noite, a cobertura da escuridão para sair da cidade sem serem perseguidos e seguem rumo a sudoeste.
o que seria mais natural de acontecer era eles continuarem na rota da Via Egnácia, que foi mencionado na nossa reflexão anterior, uma das principais vias de Roma ou do grande império daquele momento, mas eles se desviam um pouco do caminho e se dirigem um pouco mais ao norte, saindo em torno de 65 quilômetros da via principal para essa pequena cidade de Bereia. Cidade essa que serviu para eles ali de refúgio, mas também de promoção do Evangelho. O trabalho missionário não parou, mas eles saíram de uma das grandes cidades satélites que ficavam em meio às rotas, mas entenderam o momento em que suas vidas estavam em risco e por isso se dirigem a Bereia e de Bereia ali começam a pregar o Evangelho. Mas o que importa dentro de tudo isso e a minha referência, a gente falou bastante sobre a importância da palavra de Deus na nossa mensagem anterior, e nessa agora eu quero enfatizar a importância da recepção da palavra de Deus de modo bem simples, sintético e objetivo. Eu queria só pontuar basicamente duas coisas nessa reflexão, porque quando nós pensamos em Bereia ou em bereanos, e isso para aqueles que têm convívio com as pessoas da igreja, nós nos remetemos a alguém que estuda as Escrituras com responsabilidade. Se você perguntar a todo bom cristão o que significa esse termo bereano ou por que alguém é chamado de bereano dentro da igreja, certamente ele vai destacar a característica de uma pessoa que leva em consideração e tem toda a empatia, as afeições voltadas para as Escrituras e estuda com vigor e com ímpeto. Então, esse conceito, esse termo bereano já se estabeleceu de maneira bem concreta na realidade do povo cristão, para aqueles que têm familiaridade com a Bíblia Sagrada, mas eu gostaria de olhar mais uma vez para eles e perceber duas características que eles demonstraram na recepção do Evangelho da graça de Deus, que creio eu que seria um grande benefício nós refletirmos em nossas vidas e apresentarmos ao longo da nossa jornada de fé. Então é sobre esse aspecto da recepção da palavra de Deus, da recepção da carta de amor de Deus, da autorrevelação divina que eu quero com vocês caminhar nesse momento. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é a questão do entusiasmo no recebimento. O texto diz que os bereanos eram mais nobres e destaca esse termo e faz aqui um contraponto com os de Tessalônica, por isso que é importante ter essa ponte com o texto que foi pregado anteriormente, porque é uma comparação clara. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. E essa ideia de interesse é receber com grande entusiasmo, com grande alegria. Simon Kistemaker, ele chega a dizer o seguinte: a razão da abertura dos bereanos reside em receptividade à palavra de Deus e no seu amor por ela. Basicamente, duas características que se destacam aqui: a confiança nas Escrituras e o amor na santa palavra de Deus. E isso é importante nessa percepção, quando o interesse, como diz a minha versão, e o entusiasmo que eu coloco aqui para dar ênfase a esse conceito de interesse, e que se reflete nessa expressão que é confiança, que está muito relacionado ao amor à palavra. Então, a minha confiança na palavra gera em mim amor pela palavra, e quanto mais amor pela palavra eu tenho, mais confiança eu tenho nela. E quando penso nisso e nessa atitude, dessa receptividade alegre, desse interesse dos bereanos pela palavra de Deus, pela santa palavra de Deus, por essa carta de amor de Deus ao homem, eu percebo nessa atitude deles, nessa receptividade, é essa confiança que reverbera no amor e o amor que constrói confiança. Para mim, a ideia é de um espiral ascendente. Porque se é uma carta de amor, a Escritura Sagrada de um Deus que se auto-revela e se doa ao seu povo, como eu coloquei na última reflexão, no trecho anterior, se ela é essa expressão de amor, ela é um convite a um relacionamento.
E um convite a um relacionamento se baseia na confiança. E quanto mais confiança temos, quanto mais envolvimento de confiança temos, mais amor temos por aqueles a quem confiamos. Então, a confiança que eu começo a desfrutar à medida que eu vou me aproximando das Escrituras vai gerando em mim mais amor por Deus. E quanto mais amor por Deus eu tenho, mais confiança na sua pessoa eu tenho. Então, por isso, uma espiral ascendente, onde, ou seja, quanto mais eu me aproximo com amor ou com esse entusiasmo da palavra de Deus, ou com esse interesse, como a minha versão diz, está dizendo que o que eu desejo, a minha receptividade, essa carta de amor deve estar baseada na confiança, e essa confiança deve gerar em mim amor. E a reflexão que eu faço nesse ponto, e convido vocês a fazerem comigo, é que tipo de confiança nós temos depositado nas Escrituras. Se ela é a verdade de fato para nós, ou se ela é só um discurso que a gente diz que é verdade, ou como nós gostamos de dizer, com muita ênfase, é a nossa ordem de fé e prática. Mas na verdade não passa de um jargão formado, que na verdade quando a gente se aproxima das Escrituras, a gente não se aproxima com a confiança devida de que a santa, perfeita e bela palavra de Deus, e que à medida que eu chego com essa confiança, essa carta de amor vai gerar no meu coração mais amor por Deus. E quanto mais amor por Deus eu tenho, mais eu confio na Escritura. E esse ciclo ascendente deve acontecer em nossas vidas. O progresso da vida cristã, o amadurecimento de uma espiritualidade saudável, se reflete muito no trato que nós temos com as Escrituras. Ou a tratamos com a confiabilidade que ela merece, respeitando e crendo que ela é de fato a palavra de Deus, e dessa forma ela pode nos conduzir a um relacionamento autêntico de amor com o nosso Salvador, ou a desprezamos. Nós não podemos tirar dela parcelas de verdade, ou eu confio em trechos específicos e descarto todo o restante. Porque o meu relacionamento com Deus, se eu tiver esse tipo de abordagem com as Escrituras, será deficitário. O meu relacionamento com Deus, na verdade, se baseará só naquilo que são as minhas predileções, as minhas expectativas. E quando ela me confrontar, eu não a tomo como verdade, eu não coloco sobre ela confiança, e dessa forma eu não consigo me relacionar com o Deus de amor que ela me apresenta. Ou o que na verdade acontece desse reflexo de não confiança na Escritura, ou em só trechos muito bem específicos, é que na verdade a gente está gerando o amor não pelo Deus das Escrituras, do Deus que auto se revela, mas por um ídolo que nós estamos construindo a partir das nossas percepções viciadas. Então, meu convite nesse primeiro ponto, e assim encerrando mesmo, é que você confie de fato nas Escrituras. Que o seu interesse, seu entusiasmo a chegar nelas seja uma aproximação confiante de que é a verdadeira palavra de Deus aos homens, a palavra que apresenta ao Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E à medida que essa aproximação confiante for acontecendo, mais você vai se relacionando com Deus. Billy Graham tinha um hábito muito interessante, que N.T. Wright vai falar no seu livro Salmos, que era de ler todo dia 5 salmos e um capítulo do livro de Provérbios, porque ele dizia o seguinte: o livro de Salmos me ensina a me relacionar com Deus, e o livro de Provérbios me ensina a me relacionar com outro ou com o próximo. Porque o objetivo de Billy Graham era, ao longo de um mês, ler todo o Saltério e o livro de Provérbios. Ele repetia isso porque ele queria ter mais intimidade com Deus, e entendia que o Salmo refletia essa intimidade, porque são ali expressões muito afetivas do salmista para com Deus, colocando todos os seus sentimentos e vendo ali, percebendo ali as respostas divinas. Então, ele entendia que quanto mais ele se aproximasse de Deus por meio da Escritura, mais ele amaria a Deus e compreenderia a Deus, e também se fazia da Escritura no livro de Provérbios para compreender o homem e se relacionar com a humanidade a partir da ótica divina. Então eu chamo a todos nós a essa entrega confiante à palavra de Deus, a esse relacionamento de amor com Deus que gera confiança, e confiança que gera amor, e a gente com isso vai numa espiral ascendente, amadurecendo a vida e a fé.
A segunda coisa que eu quero dividir com vocês, também a partir da minha percepção do texto, quando, ainda no verso de número 11, eu li a primeira parte, quando diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. O texto continua da seguinte forma: examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Está aqui o segundo ponto, que é um ponto que deve ser destacado com muita ênfase, principalmente nos tempos de hoje. O que o texto quer nos destacar é examinar as Escrituras com responsabilidade. E eu explico. A receptividade de uma mensagem deve ser tomada com responsabilidade, com seriedade, ou seja, não de modo desleixado, não de modo ou sem critério algum. Os bereanos, eles recebiam não só com alegria a pregação de Paulo, mas e essa alegria que eles recebiam, caminhava junto com a racionalidade. É isso que eu acho que é o ponto que eu quero chegar. Acho não, é o ponto que eu quero chegar. A recepção com alegria, com ímpeto, ou seja, essa entrega confiante, esse relacionamento baseado na confiança, não era um salto no escuro, não era um pulo irracional, não era uma entrega simplesmente baseada em sentimentos, apesar deles importarem. Porque se há alegria, há afeições envolvidas, importam sim nesse relacionamento de amor. A afetividade está sempre envolvida, mas isso não é um rompimento com a nossa razão. E os bereanos faziam isso com muita habilidade, porque eles recebiam com entusiasmo as Escrituras, e isso é notório no texto, mas o crivo da verdade foi utilizado para julgar cada palavra do apóstolo Paulo. O cenário foi basicamente o seguinte: o apóstolo Paulo, como um grande mestre da lei mosaica, vamos lembrar que até aquele momento o Novo Testamento ainda não havia sido redigido ou estava em processo de redação. Então o que o povo lidava era com o Antigo Testamento, e já mencionei isso em mensagens anteriores, que a aproximação de Paulo normalmente se dava dentro das sinagogas judaicas, porque eles já tinham escritura e isso facilitava a apresentação da fé em Jesus Cristo, da boa notícia de salvação em Jesus Cristo. E à medida que o apóstolo Paulo foi pregando e anunciando a sua mensagem, ele foi fazendo por meio do Antigo Testamento. E os bereanos que iam recebendo com alegria aquela mensagem que lhe era trazida, o que eles fizeram também? Pegaram as Escrituras, os rolos onde estava a lei mosaica, os profetas, o saltério, os livros de sabedoria, o Tanakh. E à medida que eles foram ouvindo Paulo, eles foram revisitando com responsabilidade, examinando para ver se o que ele dizia condizia com aquilo que era apresentado nas Santas Escrituras de Deus. E por que isso é tão fundamental hoje? Porque a gente fica vendo aí esse montão de gente agora com mídia social. Todo mundo tem uma boa nova. Todo mundo tem uma boa notícia. Todo mundo tem uma mensagem. O problema é se essas mensagens que ouvimos estão passando pelo crivo da verdade que é a Escritura Sagrada, se elas estão em sintonia, em harmonia, em equilíbrio com aquilo que as Escrituras nos apresentam. Nós devemos ser bereanos, não só na receptividade confiante, alegre, entusiasmada da palavra de Deus que gera em nós amor, mas devemos ser bereanos no exame criterioso, responsável e íntegro das Escrituras, levando a sério cada ponto, cada vírgula, cada espaço, cada parágrafo, analisando com responsabilidade a palavra de Deus e deixando que dessa forma ela molde os nossos corações e vidas. Simples assim. Simples assim. Quando eu penso nisso, é inevitável a minha mente dar um salto para a experiência
de Lutero diante da dieta de Worms, onde ele, diante dos seus acusadores, onde ele era acusado de herege, e onde pegavam os seus livros, os seus escritos, os seus documentos e apresentavam como heresia e queriam que ele se retratasse. E diante de todas aquelas autoridades, mesmo com sua vida em risco, ele diz o seguinte: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si só, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, sou obrigado pelas Escrituras que citei e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Foram essas as palavras de Lutero, mesmo quando o seu pescoço estava em risco. Ele diz: a minha consciência está cativa da palavra de Deus, e ao menos que vocês, a utilizando, me convençam de que eu estou errado, eu não movo um pé desse lugar, porque eu entendo que é isso que é a vontade de Deus. Então não existe mensagem que nós ouçamos que não deva passar pelo exame criterioso das Escrituras Sagradas. Na verdade, as boas mensagens são só eco do que as Escrituras já estão nos dizendo. Então sejamos bereanos examinando as Escrituras com responsabilidade. Sejamos bereanos entregando o nosso coração de maneira entusiasmada, confiante, fazendo com que isso brote em nós amor por Deus, claro que sim, mas também não é ignorando a nossa razão, porque é a dádiva divina também, e à medida que nós a utilizamos, nós podemos assim ler as Escrituras com responsabilidade, amor, com graça, e assim ser edificados de fato, e fazendo com que nós não sejamos como ondas que vão de um lado para o outro, sem rumo, sem direção, como um barco sem leme, mas sim sejamos guiados de modo responsável pela santa palavra de Deus. É isso que eu gostaria de dividir com vocês hoje. E a partir disso que eu gostaria de convidar vocês à oração, pedindo a Deus que nos ajude a depositar a nossa total confiança nele, que nos ajude a amá-lo cada vez mais à medida que nós confiamos mais em sua palavra, e nos ajude a estudar a Santa Escritura com responsabilidade, amor e critério. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor querido, é no precioso nome de Jesus que nos curvamos diante da sua doce, santa e preciosa presença, suplicando ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai Santo, a verdadeiramente confiar nas Escrituras como a sua autorrevelação, a maneira do Senhor comunicar a si mesmo a nós, que nós possamos, à medida que nos aproximamos dela e confiamos cada vez mais na Tua Palavra, isso possa gerar em nós cada vez mais amor pelo Senhor, mais amor pelo que o Senhor fez por nós no Calvário, mais amor por Sua obra, mais amor por uma vida de santidade. E diante dos discursos inúmeros que são nos apresentados, nós possamos ter a palavra da verdade como crivo, como elemento basilar para a compreensão da realidade, e com isso nós possamos sim caminhar contigo, mas de modo racional também, equilibrado, de modo a refletir a nossa confiança e amor na Tua Palavra, e à medida que a Tua Palavra gera isso em nós também. Abençoa-nos, portanto, Pai, é a nossa oração, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. Ele está com a gente, sempre. Louvar, nada temerei. Se o mar se agitar e tudo escurecer,
falhará. Teu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua força calma faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará e sempre cuidará de nós. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz calma faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz calma faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Ele está sempre com a gente. A gente não tem que temer. Meus queridos, estamos chegando ao final do nosso culto e antes de eu impetrar uma bênção final, eu gostaria de dividir as nossas percepções com relação a esse tempo de pandemia. Talvez você esteja vendo esse vídeo bem depois do período da pandemia, então você pula lá para o finalzinho do momento da bênção final. Mas hoje, no dia 14 de junho, que é o dia da estreia dessa reflexão, eu gostaria de ponderar aqui com vocês rapidamente e de modo bem objetivo qual é a nossa percepção com relação ao retorno dos nossos cultos presenciais. A percepção que nós temos nesse momento enquanto liderança da igreja, minha enquanto pastor da igreja, é que nós devemos ter o máximo de cautela e aguardar, primeiro de tudo, as autoridades se entenderem. Porque se eles não estão se entendendo, quem sou eu para reabrir de novo a nossa comunidade e colocar em risco a vida de tantas pessoas que amamos? Então eu penso que nós devemos ser a última instituição enquanto estrutura física, porque a igreja permanece em cada lar, em cada família, a igreja somos nós. Isso aqui é só uma estrutura onde habitualmente nós nos reuníamos e já tem um tempo que nós não nos reunimos mais. Então a igreja continua viva, vibrante e atuante no mundo, mesmo que cada lar, em cada espaço, e continua atuando por meio de cada telefonema, cada ligação de amor, cada gesto de carinho, cada cesta entregue, cada valor direcionado àqueles que carecem. Então a igreja continua atuante. Enquanto instituição, as nossas portas continuam fechadas e permanecerão fechadas, e penso que deverão ser as últimas a abrirem depois que nós tivermos a total confiança de que esse período passou e que o nosso retorno é seguro e nós estamos zelando pela vida de cada membro dessa comunidade e cada visitante
porque todos são valiosos para nós. E mesmo assim, quando retornarmos, faremos, levando a sério as medidas de segurança. Nós já instalamos alguns dispensers de álcool em gel e estamos tomando medida para esse retorno, mas esse retorno ainda não tem uma data, tá bom? Então aquiete seu coração, a gente vai dando informações sobre isso no momento certo e oportuno. A partir do momento em que Deus nos direcionar, nós retornaremos, mas de maneira segura, podendo dar aquele abraço bem apertado e caloroso que a gente tanto gosta e tanto deseja, mas faremos isso com responsabilidade e segurança, pensando em cada um. Então, convido vocês agora a orarem comigo, enquanto eu impetro a bênção final. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até quando estivermos com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso
chegado que um irmão. Você e sua família moram no meu coração. Eu louvo ao meu Deus por enviar você. Você é especial para Deus. Oh, oh, você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti.